O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma aliança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje de manhã, quando eu lia essas leituras, eu imaginava que ia ser uma leitura só para mim. Não imaginava que eu ia celebrar hoje, não. Mas que bom, porque é uma liturgia que tanto me fez refletir durante a parte da manhã. Todas as leituras, ou melhor, a leitura, o Salmo e o Evangelho, textos ricos, textos tão bonitos. Lá na carta de São Tiago, por exemplo, o que mais me chamou a atenção foi quando São Tiago diz aqui: se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Ou seja, ele mostra pra gente que em toda circunstância da nossa vida, nós devemos rezar, nós devemos estar em oração. Tá ruim, reze. Tá bom, louve, né? E aí, entoe hinos, né? A Sueli falava aqui, né, em relação de termos uma intimidade com Deus, começar a ler a palavra dele. E essa oração de entoar hinos, nós podemos muito bem encontrar nos Salmos, né? A igreja tem uma oração que, há uns tempos atrás, era somente os padres que rezavam, que é a oração da liturgia das horas. Ela é composta por alguns hinos e salmos. E essa oração oficial da igreja, que é uma liturgia, é algo belíssimo de se rezar. Nós vamos santificando os nossos dias, o nosso dia, os momentos do nosso dia. As laudes é de manhã, quando eu consagro, quando eu entrego todo o meu dia a Deus. Aí geralmente na nossa vida nós damos uma pausa, né, para almoçar, seja quem trabalha, seja quem não trabalha, seja quem é seminarista, que também come, né? Quem me conheceu antes percebeu, né? Mas, então, aí nós temos a hora média, que é o momento que nós vamos, então, glorificar a Deus e também rezar, entregar as horas do nosso dia. E aí também tem as vésperas, que é ao entardecer, e as completas antes de dormir. Estou dizendo tudo isso porque, como eu disse antes, era uma oração confiada somente aos padres. Hoje, todos nós podemos rezar. Você pode baixar em qualquer aplicativo aí, Liturgia das Horas. Eu comecei rezando sem saber como rezar, depois fui aprendendo, e hoje o seminário é uma oração diária nossa. E mesmo quando não tem, é algo que é tão prazeroso de rezar que não precisa ter em comunidade. Eu gosto de rezar sozinho. Mas, voltando então para os nossos textos, né? Esse livro de São Tiago nos impulsiona a isso. Nos impulsiona a não colocar medidas para quando rezar. Tem gente que tem uma dificuldade imensa de rezar quando está triste, porque muitas das vezes quando a gente está desanimado, a gente quer tudo, menos rezar, né? A gente às vezes quer deitar, ficar lá na nossa cama,
no nosso aconchego e nada de rezar. E, por outro lado, muitas das vezes, quando nós estamos alegres demais, quando há uma grande alegria, nós esquecemos de agradecer. Nós vivemos aquele momento e esquecemos de agradecer. E aí, para aquele que não sabe rezar quando está triste, também é um exercício. E é um exercício às vezes muito difícil. Esse negócio às vezes de rezar sem vontade é muito complicado. E aí o que eu acho mais bonito, eu acho que foi o Dom Júlio no nosso retiro para seminaristas, ele falou, eu acho que foi ele mesmo, foi ele, que ele deu exemplo de um frei no mosteiro que ele foi, um senhorzinho bem de idade, e que ele sempre estava ali na capela do mosteiro rezando. E aí o Dom foi conversar com ele, né, e elogiar aquela postura de oração dele. E aí esse frei, ele falou assim, olha, às vezes eu não gosto de rezar, mas eu lembro que Deus gosta que eu reze. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que se nós não queremos rezar, Deus gosta. Deus gosta que nós rezemos. Quando nós contemplamos esse mistério de amor na cruz, vê lá se um Deus como esse, que se entregou na cruz por nós, não quer estar perto de nós todos os momentos da vida. E Ele que quer estar perto de nós todos os momentos da vida, é através da oração que nós conversamos com Deus. E aí, quase sempre também ouso dizer isso, mas quero falar mais uma vez sobre a nossa oração. O que é a nossa oração? O que deve ser a nossa oração? Deus majestoso, esplendoroso, onipotente. Não. Se realmente essas palavras fossem que estiverem em seu coração, pode rezar assim. Mas o Senhor, Ele não está se importando com as palavras bonitas que nós falamos, não. Nossa, fulano fala muito bonito. Se a oração do fulano for bonita só por fora, de nada ela tem sentido. Todos nós aqui temos alguém que nós confiamos mais, né, que chamamos de amigos. E aí nós temos um jeito particular de conversar com nossos amigos. É claro que com a amizade que nós vamos ter com Deus, muitos dos nossos vocabulários com os nossos amigos é bom a gente evitar, né? Mas o Senhor, Ele quer que a gente fale assim com Ele. Porque Ele diz, já não chamamos mais servos, mas amigos. Amigo. Eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Ele quer ser nosso amigo. Então Ele quer que nós conversemos com Ele também como amigo. E aí então o Salmo, ele complementa um pouco isso, né? Que ele vai dizer, minha oração suba a vós como incenso. Tem gente que tem pavor do incenso lá quando é aquelas missas mais solenes, e aí tem turíbulo, fica sufocado, né, com aquela fumaça. Eu particularmente eu amo. Eu gosto muito. Mas a igreja, ela não tira essas coisas da cabeça assim, não, vamos fazer porque é bonito. Mas tudo tem um sentido. E quando nós usamos o incenso, é para fazer também com que a nossa oração suba até Deus como o incenso sobe. E muitas das vezes eu fico até reparando assim, né? Aquela fumacinha subindo, parece uma coisa boba, né? Mas pensando que a nossa oração está sendo elevada ali também. Claro, se nós a fazemos, né? Se não rezamos, se não pedimos naqueles momentos, se não participamos de fato com o espírito orante, o que nós iremos oferecer a Deus? E aí eu retorno ao Evangelho, quando tentavam levar as crianças para Jesus, para que Jesus as tocasse, os discípulos ali tentavam repreender, e Jesus
fala ali: não as proibais, deixai vir as minhas crianças, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Quando você pega uma criança bem nova, você vê quanta inocência, né? Quanta pureza, quanta verdade, né? E assim o Senhor quer que a gente seja também. O Senhor não quer que nós sejamos infantis, não é isso que Ele quer. Nós precisamos sim ter maturidade à medida da nossa idade. À medida da nossa idade, nós precisamos também crescer na maturidade. Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos esta inocência de criança, também uma boa inocência. Inocência que não nos faz sermos pessoas bobas, mas que nos fazem ser pessoas que não pensa, não coloca no coração a maldade, mas a beleza. Que a palavra de Deus hoje proclamada na leitura de São Tiago, no Salmo entoado e neste Evangelho, possa realmente despertar a nós a importância da oração. Ensine-nos a rezar, mesmo em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tem um projeto, né, da Arquidiocese sobre proclamar a palavra, e aí tem uma música que a gente canta oportuna e inoportunamente. Rezemos também oportuna e inoportunamente em todo momento, em toda situação. Rezemos. E essas virtudes, essas coisas, quem pode nos dar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ontem, após a homilia, nós éramos 12, 10, por aí, nesse mesmo lugar, rezando com os servos, preparando para esse momento. E o momento do Espírito Santo que fizemos foi um momento maravilhoso. Eram só 10 pessoas. Estou confiante que agora vai ser mais ainda, que nós temos quase 50 por aí, né? Então, se você tem esse desejo dessa intimidade com o Senhor, essa intimidade de realmente se propor a rezar, a estar junto com Ele, eu convido você, fique de pé. Fique de pé que nós vamos clamar essa graça que vem do alto sobre nós. Nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir a voz. É fácil, é fácil. Se você não souber como pedir, o que pedir, vai repetindo assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E você pode também ir falando: vem Espírito Santo sobre a minha casa, vem Espírito Santo sobre a minha família. É fácil rezar. É fácil rezar e tem uma eficácia, porque a palavra de Deus diz: pedis e recebereis. Mas nós não pedimos, por isso nós não recebemos. Por isso nós não recebemos. Espírito Santo de Deus, nesta tarde, nós queremos clamar a Tua presença sobre nós. E eu não estou ouvindo voz de ninguém rezando. Vem Espírito Santo de Deus nessa tarde. Vem Espírito Santo de Deus preencher os nossos corações. Vem Espírito Santo fazer-nos compreender esta intimidade que o Senhor quer ter conosco através do Carnaval com Cristo 2022. Vem Espírito Santo nesta hora, como fostes em Pentecostes. Nós clamamos a Tua presença neste lugar. Nós clamamos a Tua presença sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus nesta hora. Socorre os nossos corações da forma que eles estão. Socorre os nossos corações da forma que eles estão. Dá vontade. Dai-nos vontade de rezar. Dá-nos vontade de clamar, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus nesta hora. Visita nosso coração, visita as nossas almas. Ou melhor, não visita não, permaneça, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo nessa hora, vem Espírito Santo nessa hora.
A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Nós temos sede, nós anseiamos e anseiamos pelo Deus vivo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Solte sua voz e cante, Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo paire sobre os nossos corações. Repousa. Espírito Santo repousa. Clama, peça que o Espírito Santo venha. Espírito Santo repousa. Ó Espírito Santo, como esse vento que nós sentimos nesta hora, nós pedimos que seja a Tua presença em nós. Espírito Santo repousa. Traz unção, traz unção, traz unção a nós. Espírito Santo vem curar nossos corações, vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa sobre Cantará